aqui hoje, mais um episódio do CLA Talks. A nossa ideia hoje é falar sobre tributos. A gente vai discutir sobre reforma tributária e a gente trouxe com um prazer enorme Rogério Leite para discutir um pouco, falar do mercado para o mercado e entender se tem algo a fazer, as preocupações e tudo do ponto de vista das companhias. Rogério, pode se apresentar, por favor. Olá a todos. Obrigado, Odair, amigo de longa data, por esse convite. Me sinto honrado aqui em participar dessa iniciativa da CLA. É uma empresa de consultoria tributária com várias vertentes e crescendo no mercado. Então, torço muito por você, né? Uma pessoa da mais alta integridade, conhecimento técnico profundo e que é o meu guru desde sempre aí na área tributária. Que isso, é um prazer enorme. Quantos anos já? Provavelmente uns 17 anos já, né? 17 anos? Quase 20, é. O tempo passa muito rápido. É verdade. Né? Uhum. Bom, Rogério, Tetra Pak, fundador do TELA. Eu acho que, do ponto de vista de mercado, você é uma excelente pessoa para a gente discutir, você nos ajudar com as impressões de mercado, falar um pouco sobre os desafios, oportunidades, né, que a gente tem enfrentado. A reforma tributária, ela começou no final do ano, né, de 2024, eu acho que teve aprovação. A gente passou, 20 anos buscando uma discussão, buscando uma atualização tributária no Brasil. Uhum. E agora, para fins de tributos indiretos, né, tributo sobre o consumo, temos aí a nossa reforma tributária. Perfeito. A gente começa a ter efeitos práticos no começo do ano que vem, né? Especialmente com algumas questões de obrigação acessória, especificamente nota fiscal. Uhum. E as empresas começam a se movimentar em termos práticos para planejar, para fazer mudanças de sistema, para entender o que eventualmente pode ser um gargalo, pode ser um problema em termos de custo financeiro originado dessa questão tributária. E aí eu queria, acho que, inicialmente entender a sua percepção sobre como as empresas estão no sentido de estou já me preparando, ainda não, vou começar. Nós estamos em novembro. Uhum. Né? Eu acho que a mudança de chave começa no início, a primeira semana de janeiro. Na sua visão, como está o mercado em termos de preparação? Perfeito, Dario. Obrigado pela pergunta, uma pergunta super pertinente. Acho que vai ao encontro aí de muitas questões que outros tributaristas, né, de empresas in-house passam por esse momento, né? E eu quero deixar bem claro aqui que eu não vou questionar se a reforma tributária é boa ou não. Eu acho que como gestor da área tributária, eu tenho que trazer soluções para a empresa. É o que temos. O speech de dizer não ficou adequado, não é a melhor reforma, mas a possível. Eu acho que é uma coisa... Não nos ajuda. Não é um jargão que me agrada muito, né? Exato. O que temos que fazer como guardião do compliance dentro da empresa, temos que implementar, temos que buscar recursos e mostrar para a companhia como está em compliance a partir do 1º de janeiro, como você mencionou. Eu acho que a gente veio de um ano com bastante discussão, nivelamento de conhecimento sobre a reforma tributária, né, e seus impactos. E o que ficou claro para mim, para muitos colegas da área tributária, é o que, diante de tanta coisa que vai mudar, o que a gente tem que focar primeiro, né? Porque a reforma tributária ela não envolve só a mudança de uma mentalidade, de precificação, de adicionar mais 2 campos dentro da nota fiscal, mas envolve também fiscalização, né? Uma mudança também de como o imposto vai ser fiscalizado, de como você vai ter o tratamento disso dentro das obrigações acessórias que poderão ser criadas ou não, né? Uhum. A gente não sabe qual vai ser o nível de informatização, né, da própria apuração assistida. Uhum. E também um próximo passo, né, que inclusive foi divulgado essa semana em várias mídias, da própria adoção do split payment, que a gente entende que é um dos pilares, né, da reforma tributária, onde vai garantir ali uma arrecadação concisa, né? Todos os contribuintes estarão sujeitos ali a uma antecipação do tributo, que evita evasão, redução da carga tributária e gestão do tributo como fluxo de caixa, né? Então, assim, como muitas empresas, o que a gente está focando agora, o que é mandatório
e o que pode causar problemas de interrupção de negócios, que é a emissão da nota fiscal. Então, todos têm que emitir nota fiscal a partir de 1º de janeiro já com esses campos. A gente está falando de nota fiscal porque existe uma série de outros documentos que a reforma tributária está contemplando, né? E a gente vem discutindo muito isso nos grupos e com os colegas, que é nota fiscal de débito, nota fiscal de crédito, aluguel. E tudo isso, aparentemente, vão sair novas normas aqui até o final do ano, mas que, pelo curto prazo de implementação, vão ocorrer mais concatenadamente o ano que vem. Né? Não acredito que esse ano saia alguma coisa como mandatório. E aí, o que entra, né, de maior dificuldade, né, na implementação é que muitos estão descobrindo agora que seus sistemas, né, de RPs não estão atualizados. Né? Muitos deles aí têm que passar por uma série de atualizações de notas técnicas que demandam uma série de verificações de pré-requisitos que não foram feitos, e o que parecia até um tempo razoável para a implementação, se as notas técnicas fossem implementadas, está se mostrando não suficiente devido a isso. Então, a preocupação muito grande agora no mercado, inclusive a gente discutindo muito num grupo que é só para soluções fiscais, é justamente como adequar o sistema, né? Principalmente os grandes RPs, né? Os globais, como Oracle, como SAP. A gente vê que as pessoas estão passando por um problema muito grande de adaptação, criando uma complexidade maior quando essas empresas não têm, dentro de suas estruturas locais, pessoas ali dedicadas à área técnica de TI dentro do SAP, né? Como acontece em muitas empresas globais, transferiram tanto o SAP quanto... O CSC está longe. Está longe cuidando disso. Né? Então, um foco grande agora, diante de dessas discussões jurídicas, técnicas que permeiam a preocupação com a implementação da reforma tributária, split payment, sim, é uma preocupação, só que o foco agora está pronto para 2026, um ano que 2026, que aparentemente é um ano que seria mais tranquilo, porque é um ano estatístico, mas não deixa de ter sua obrigação dessa informação. O que a gente espera é que o governo dê pelo menos aí uma flexibilizada na implementação, porque o que eu ouço do mercado é que realmente muitas empresas estão longe de chegar no nível adequado de nota técnica, né, para estar pronto para... De começar agora em janeiro. Estou falando aí de 1 mês e meio, 2 meses. Até li ontem, 30 dias úteis, né, nós temos agora. 30 dias úteis, já está super em cima. Eu acho que tem vários pontos aí, né? Tem a questão da tecnologia, tem a questão de alguns setores, alguns segmentos que não estavam acostumados à emissão de nota fiscal, que passarão a ter que emitir nota fiscal, né? Então, tem empresas ainda que não entenderam, ramo de locações, por exemplo, que as duas pontas, tanto o locador terá que emitir e quem contrata a locação precisa da nota fiscal para poder tomar crédito, né? Claro que a tomada de crédito não é uma realidade para 2026, mas do ponto de vista de controle e obrigatoriedade de obrigação acessória, sim, você vai precisar dessa situação. Então, a gente vai discutir muito isso ainda. Apesar de 2026 ser um período, eu vou chamar de teste, eu acho que vai ser um aprendizado muito grande, né, para as empresas. Eu acho necessário, né, você olhar toda uma dinâmica de implementação, de mudança, né, de qualquer regra tributária, né? Eu estava discutindo com um colega esses dias, quando mudou o PIS/COFINS, o quanto tempo levou, né? A gente teve um período, querendo ou não, o PIS foi um período de teste, né? Quando ele se tornou não cumulativo. Mas está todo mundo tranquilo com o PIS e COFINS hoje? Não, 20 anos depois, né? 22 anos depois, 23 anos depois, a gente tem o PIS/COFINS ainda... em discussão. Em discussão, gerando tanta controvérsia, né? Eu acho que esse é um ponto, Rogério. A gente discute muito, e aqui sem julgar mérito no sentido de se a reforma tributária foi boa, foi completa, ou se poderia ser melhor. Verdade. Mas falando um pouco de realidade Brasil. Infelizmente, no Brasil, temos toda aquela complexidade que a gente está acostumado a discutir, etc, etc, etc. Mas nós temos uma questão, na minha visão, cultural, que é o governo, e aí eu estou falando o governo no poder executivo, não legislativo. O poder executivo, às vezes,
criar uma complexidade e criar, através de interpretação às vezes distorcida, restrições, especialmente na tomada do crédito. Né? Indo na sua linha do PIS e COFINS, eu acho que quando a legislação, lá no comecinho dos anos 2000, ela foi publicada, ela foi votada, ela tinha um conceito de, olha, não será mais apenas o sistema PIS e COFINS cumulativo, a gente vai passar a ter 2 regimes, só que será um regime interessante. Eu vou aumentar a alíquota, mas a gente vai poder tomar crédito e a empresa vai pagar o seu saldo, mais alinhado talvez com uma visão de um sistema tributário econômico mais dinâmico, né? E não a tributação em cascata que provoca o sistema cumulativo. Até aí está tudo lindo, está tudo muito bom, né? É legal ver essa inclinação. Porém, quando o Poder Executivo, através da Receita Federal, começa a regulamentar na prática a vida real, a gente começa a ver distorções e a gente começa a ver a imposição de um nível de burocracia muito fora da curva. Né? Então, hoje nós estamos aqui discutindo reforma tributária e, na minha visão, a gente, daqui a alguns anos, depois de transição, a gente vai ter um sistema, sim, mais simples do que a gente tem hoje, mas a gente está com essa expectativa, ou eu estou com essa expectativa, baseado no contexto como um todo, baseado na pouca legislação que nós temos hoje na mesa. Verdade. Quando a gente pensa que daqui a pouco teremos o momento da Receita Federal regulamentar tudo isso no pormenor, eu começo a ficar um pouco assustado, usando a experiência que nós tivemos com o PIS e COFINS. Sim. Qual é a sua impressão? Que eu acho que esse é um tema que a gente está discutindo muito pouco. A gente tem uma discussão sobre como vai funcionar o comitê gestor. Né? A gente tem aí experiências. A Argentina, por exemplo, teve um trauma sobre esse tema. Né? E acho que a gente já começou a discutir esse tema em termos de comitê gestor, mas o Poder Executivo, a atuação, a inclinação e culturalmente o que ele fez no mercado brasileiro, eu acho que a gente discutiu pouco. Qual é a sua impressão? Eu acho que o espírito da lei, né, o espírito da mudança da reforma tributária é trazer, né, segurança jurídica, principalmente, né, equidade, segurança jurídica e tudo mais. Mas não confesso para você que isso para mim ainda vai ser uma jornada longa, até porque tem esses vieses mesmo, né, do legislador de interpretar de uma forma que vai ser um embate eterno, né, entre os contribuintes, né, gerar mais arrecadação, evitar que o contribuinte também se faça ali de interpretações para reduzir o montante tributário. Então, esse embate eu acho que nunca vai acabar. Não. Né? Nunca vai acabar. Eu entendo que vai ser reduzido. Talvez com o que foi desenhado para a reforma tributária, a gente tenha uma redução no número de interpretações ou de lacunas do que a gente enfrenta hoje. Ao aplicar, a gente fala de PIS e COFINS, mas a gente tem... O que a gente tem para PIS e COFINS não se aplica ao ICMS, que não se aplica ao IPI, e se aplica muito menos ao ISS. Muito menos. Então, você tem CSTs, tabelas distintas para uma coisa que deveria ser uma coisa só, né? Um IVA, monofásico, né? Substituição tributária, DIFAL. Então, você vê que se multiplica pelo fato de a gente ter essa gama de tributos sobre o consumo. Então, a gente vai ter 2 que, em tese, seriam únicos, né? Seria um tributo só com a mesma base. E que geraria menos controvérsias, menos discussões. Mas eu não acredito num mundo sem super simples. A gray zone ali, né? A zona cinzenta, em que se toma crédito de tudo, não há questionamento da Receita Federal, é pacífico em determinados pontos, né? Então a gente coloca lá bens de consumo pessoal, o que pode ser considerado bens de consumo pessoal, tanta coisa pode entrar nisso, né? E então eu acredito que vai melhorar bastante, porque a gente está comparando com 5 tributos que têm muitas controvérsias. Você vê o ICMS até agora
discutindo o conceito ali de insumo, né? Discutindo de produto intermediário, se consome no processo produtivo, se é um ativo. Se transfere, se não transfere. O ICMS tem 30 anos, né? O ICMS tem 30, mas o ICM quantos, né? Muito mais anos, e ainda assim a gente tem essas interpretações trazidas pelo fisco, então é impossível afastá-las de vez. Eu acredito que vai ter uma melhora, vai ter uma melhora nessa interpretação, vai ter uma redução do número de zonas cinzentas, mas é impossível afastar por completo, né? Até porque as empresas vão começar a se reestruturar também, né? Se tudo passar da direito a crédito, como é que eu consigo hoje aquilo que não dá direito a crédito transformar em crédito para mim, né? Terceirização de mão de obra, o que eu vou fazer para... Então, são coisas que vão também levar ao questionamento ali da essência que motivou você ter uma nova operação, uma nova transação dentro da companhia. Eu acho que nas empresas a gente vai ver assim, muita mudança, até de modelo de negócio em si. Porque hoje a gente tem, por exemplo, estrutura logística das empresas, às vezes, ela é relativamente distorcida por uma questão tributária. E muito provavelmente, no âmbito do novo sistema tributário, não vou chamar de novo sistema tributário, mas pelo menos da nova tributação, talvez isso vai perder o sentido. E a gente vai voltar para o mundo real, no sentido de, olha, menor custo logístico, maior eficiência, menor prazo, e não mais ter como driver alguma questão tributária distorcendo a realidade. Isso é um excelente ponto, né? E eu tinha até essa mesma visão até alguns dias atrás, até participar de um outro evento, onde um secretário, né, que cuida ali da parte de regimes especiais e fomenta ali o investimento, né, em empresas, trazer uma nova perspectiva para onde isso pode caminhar, né? Porque hoje as empresas elas recebem incentivos através de isenções, reduções de base de cálculo, diferimento, crédito presumido, postergação de imposto e tudo mais. Isso tudo, de alguma forma, está saindo de algum caixa, né? Está saindo do caixa seja do governo ali que está incentivando, ou seja do outro que está recebendo a nota com o imposto destacado full e, na verdade, ele só pagou X% daquele imposto, né? E eu estou vendo algumas secretarias de Fazenda se movimentando na criação de fundos. Não é o fundo esse nacional que vai fazer parte de compensação, mas fundos mesmo ali para incentivar as empresas a não só continuarem nessas regiões, mas também trazerem novos investimentos. E isso entrando como parte de equity do governo. Então, pode ser que tenha uma mudança. Por isso que acho que a parte logística tem que tomar um pouco de cuidado. A gente tem que entender que o governo, tendo ali essa ameaça, pode se valer desse tipo de expediente, né? Justamente para manter essas empresas nessas regiões que logisticamente não fariam sentido nem estarem estabelecidas ali. Então, pode ser que ocorra uma mudança, mas não no pace que a gente está vendo, de, perdi o incentivo, então vou embora. Não, peraí, como é que eu faço para te manter? Você está dizendo, o subsídio vai trocar de nome. Vai trocar de nome, exatamente. E pode ser, e nesse caso, eu estou falando do governo do Estado do Paraná, vai entrar como equity, né? Isso foi falado, né, pelo próprio secretário ali da área de investimento, né, do Paraná Competitivo. Entra como equity. Então, você tem ali uma nova forma de incentivar as empresas, né? Inclusive, ele menciona que já estão com mais de 30 bilhões, né, de reserva. Olha só. Para investimento. Então, pode mudar. Não sei se todos os estados terão a mesma capacidade de gestão. Estou falando de estados aí que têm uma lisura aí no tratamento das suas contas públicas. Então, acabam apresentando superávit. Não sei se em outros estados, né? Pelo menos numa fase inicial, não terá uma mudança tão brusca. Eu penso que não. Uma coisa mudou um pouco minha cabeça. Eu vou começar a observar mais, realmente, esse movimento vai ser verdadeiro. Mas é interessante a gente avaliar por essa forma também, porque eles justamente estão pensando nisso. Vão perder aqui empresas, vão migrar empregos, qual vai ser a vocação desse estado daqui para frente, né? Alguns têm muita vocação para turismo, tem muita vocação para outras atividades, né? Mas a indústria fortalece. Você traz uma indústria, você cria um outro ecossistema próximo daquela indústria, gerando empregos e mercado, né? Interessante.
E o tema, eu acho que principal nosso aqui são as discussões sobre os créditos, especialmente na transição da reforma, né? A gente tem alguns setores, exportação, quem trabalha com exportação, a gente tem quem tem incentivo fiscal, a gente tem créditos decorrentes de tese com trânsito em julgado, né? Especialmente a exclusão do semestre na base de cálculo PIS e COFINS, né? A tese do século. Uhum. Então, hoje, quando a gente olha no mercado, a gente se depara com diversos segmentos ou empresas com créditos, sejam eles no âmbito federal, estadual, municipal, mais raro. Uhum. E o mercado hoje tem uma grande preocupação em relação a como será o tratamento disso. Tem coisas que a gente já tem na legislação, tem coisas que ainda precisam ser regradas, né? Colocados na lei. Uhum. Qual é a sua visão hoje no sentido do mercado? Qual é a expectativa de mercado para a tomada de crédito e utilização disso? É verdade, o mercado está bem agitado. A primeira preocupação são aquelas empresas que naturalmente já acumulam crédito. Estruturalmente. Né? Estruturalmente. Pelo sistema tributário, ele já acumula. Seja por exportação, seja porque o produto dela tem uma saída beneficiada e tem a manutenção do crédito, né, como acontece em muitas indústrias. Então, a gente tem que separar isso primeiro pelo tipo de imposto. Né? A gente veio no ICMS, estados que favorecem uma liberação e uma monetização muito mais fácil, que é o caso de São Paulo. A gente pode mencionar São Paulo, né, pelo menos nos últimos 4 anos que eu estou vivenciando isso, teve um approach muito mais colaborativo, né, junto ali das empresas, em tentar solucionar esse backlog de acúmulo, né, incentivando as empresas primeiro a estarem ali com seu rating de compliance o máximo possível para que sejam enquadradas e tenham uma maior monetização, né, uma liquidez no seu crédito. Então a gente vê isso. Eu não sei o quanto isso vai ser prejudicado depois desses escândalos recentes aí, né, do ICMS-ST. Então, não tem nada oficial, mas a princípio a fila era relativamente lenta em alguns casos e a princípio ela parou. Parou, né? Parou. Isso só para ICMS-ST, né? Então agora não sei como vai funcionar para os outros créditos. Provavelmente vão ocorrer maiores, não maiores fiscalizações, mas a própria fiscalização do crédito vai ser com muito mais crítica. Então isso pode demorar muito mais. Um crédito que tinha uma liberação no fast track ali pode mais demorar. Ágil. Então isso é uma coisa que eu também já levantei uma bandeira ali de preocupação, né, por isso. Mas no ICMS a gente vê que pelo menos em São Paulo a gente tem essa flexibilidade. Outros estados tem maior preocupação, né? A gente ouve muito falar de Rio de Janeiro, Minas Gerais, que não tem o mesmo mecanismo, não tem a mesma liberação. A estrutura. Né? De pedido, de declaração, etc. Exato. É muito preocupante porque chegar lá em 2032 com esse acúmulo de crédito e sem uma perspectiva de ter um mecanismo que valide e homologue esses créditos para que eles possam pelo menos ser monetizados no período que foi estabelecido, 240, é uma expectativa, né? Pelo menos você tem uma expectativa de monetização. Não ocorra porque você não houve um processo estruturado que houve homologação desse crédito, é preocupante, né? Quanto aos créditos federais, você mencionou o ICMS na base de cálculo, mas outras teses e outros créditos que foram gerados através de discussão judicial, tem a preocupação de sempre dos contribuintes, a monetização a compensação desses créditos em até 5 anos tem gerado bastante discussão. O próprio PIS e COFINS, né, se há levantamento de crédito, a preocupação de retificar ou não, né, fazer isso extemporaneamente, quais são as prováveis autuações que você vai levar por causa disso, né, porque o entendimento da Receita Federal que você tem que fazer, voltar e refazer toda. Inclusive, eu até ouvi de um colega esses dias falar que ele fez como crédito temporâneo, mas aí tudo bem, a Receita Federal atuou pela parte de imposto de renda, no seguinte sentido. Você deveria ter ofertado crédito lá atrás. Isso quer dizer que você deduziu mais o tributo onde não deveria, então deveria ter pago mais imposto de renda. Então você vê que realmente uma briga muito grande, uma preocupação muito grande como fazer essa gestão de crédito. Eu falei da parte de recuperação de crédito temporâneo, porque também tem sido uma vertente uma discussão importante. Uma discussão, porque as empresas estão vendo agora, né, com a mudança do PIS e COFINS, que vai ser a primeira. Né?
como recuperar, ter essa última janela para entender aquilo que ficou para trás e tentar recuperar. Então, você já levantou uma preocupação. Qual a maneira mais eficiente, minimizar o risco, né, e não ter esse problema quando se discute crédito extemporâneo, né? Hoje eu tenho apetite para judicializar, para ir em frente, entender que é uma tese válida, ou devo trabalhar numa visão mais conservadora, retificar tudo e também lembrar das consequências que isso pode ter dentro do imposto de renda, né? Então, isso é muito importante. E da reabertura de prazo prescricional, né? Então, que eu acho que é super importante. Então, cada empresa tem sua situação, acho que tem que avaliar mesmo, né? Materialidade, eu sempre penso que é importante, não vamos reabrir períodos quando, às vezes, o valor não faz sentido. Então, é muito bom. Mas vamos comprar a briga pelo extemporâneo. O crédito extemporâneo ele vai acabar, né? Meio que de uma forma não regulada, mas por consequência. Porque ao passo que eu deixo de ter o PIS e COFINS, eu perco a oportunidade de fazer recuperação. Exato. Porque você não vai ter um bom ponto, é verdade. É um bom você vai pegar coisas de PIS e COFINS do passado e colocar na apuração da CBS. Eu acho que a gente vai dar oportunidade. Ou você faria na última FD PIS e COFINS, né? Não sei. Exato. Então, eu acho que essa discussão, ela vai. Mas aí, se eu fizer por um período pontualmente, eu não consigo gerar o crédito do pagamento indevido maior. Então, acho que não por regulação, mas por uma questão prática e por consequência, a discussão do crédito extemporâneo ela vai findar. Vai findar porque... Então, a ideia é que você volte... Obrigatoriamente, né? Esse é um bom ponto. Já pensando na própria gestão, a possibilidade de levantamento de crédito nesse período aí, né, com a iminência A previsão que você tem é utilizar crédito... Sim. De PIS e COFINS para compensar CBS. Mas não faz sentido, a princípio, e a Receita Federal naturalmente não vai regular nada nesse sentido, e você pegar coisas da apuração do PIS e COFINS que você não fez lá atrás e utilizar isso dentro do cálculo da CBS. Até porque a gente não sabe se vai ter uma declaração lá que você vai conseguir inserir esse valor, né? Não sabemos ainda. Então, assim, pelo menos no escritório, a gente está tirando do radar essa discussão, porque a gente tem mais aí 13 meses para ter essa conversa e depois não vamos ter mais, né? E a nossa recomendação sempre é voltar e fazer as retificações, tá? Porque a Receita Federal autua bastante, então comprar essa briga eu acho que não faz sentido. Por isso que é muito importante a materialidade nessa discussão, né, Odair? Porque sempre qual que é a preocupação de sempre reabrir período? Você está reabrindo um período para fiscalização. Existe sempre a discussão de que eu estou abrindo só para aquilo que eu retifiquei. É isso. Na prática, Você está reabrindo período ou só a informação nova está sujeita à auditoria nova, né? Com período estendido? Exato. Então, na prática, eu nunca vi se realmente aconteceu isso. A Receita foi especificamente naquele ponto que você retificou. Não, ela não vai. Ela olha tudo. Aí você cria um litígio muito grande, você abre, né? Se você tem outros pontos de preocupação ali dentro das suas obrigações, vis-à-vis a materialidade daquilo que você está levantando, realmente tem que ser avaliado ali. Exato. Se vale a pena entrar nessa briga. Às Infelizmente... vezes é mais interessante comprar a briga pelo crédito extemporâneo. Pode ser. Pode ser conservador, deixa o crédito lá, né? Entra com MS, não sei qual... Falando do federal, Rogério, eu acho que é importante a gente pensar na janela, né, que a gente tem. PIS e COFINS, daqui 13 meses ele acaba. Né? Então, para as empresas... É o fim de uma era, né? É o fim de uma era, exatamente. Saudosismo, né? Saudosismo. A gente, olhando para uma reta final de PIS e COFINS, eu acho que para aquelas empresas que têm algum planejamento, tem alguma discussão, alguma tese ou algum crédito que eventualmente esteja pensando em recuperar, eu acho que agora é o momento. É verdade. Né? Vamos usar isso porque a gente não sabe no detalhe como serão essas compensações. Sim. No caso do ICMS, a gente tem mais informação, apesar que a informação não bacana para o contribuinte, porque eu estou falando de 240 meses e depois eu vou voltar na questão estadual. Eu particularmente achei assim, e tem aspectos de correção, etc., que não são convidativas. Agora, do crédito federal, que é o mais eminente, porque a gente tem aí mais 13 meses só de PIS e COFINS, eu acho que as empresas precisam pensar em descer do muro. Né? Se você tem temas que você acredita e que você tem
um bom risk assessment sobre a qualidade daquele crédito, Perfeito. eu acho que é o momento de implementar. Então, é importante ter um diagnóstico, né? Você tem um diagnóstico ali do que você, em tese, não aproveitou, né? Hoje, muitas ferramentas, né, conseguem extrair ali dos seus SPEDs quais sim, os a tecnologia está super avançada. quais os insumos ou qual rúbricas ali na sua contabilidade você não apropriou devidamente por uma interpretação ou outra, até mesmo por falha, né? Tem muita coisa que é descoberta ali que é simplesmente por falha de setup, né? Do código fiscal que você usou, ele não está capturando ali para efeito de crédito. Então, pode ser uma oportunidade para rever, sim. Você nem julgou o mérito do tema, é um erro operacional. Exatamente. Inclusive, serve até como um mapeamento para a própria reforma, para você ter uma visão ali. Porque hoje, muitas ferramentas de calculadora, elas utilizam como base para o SPED. O SPED. Se o seu SPED é o nosso caso. Já está inconsistente, já não está considerando um monte de rúbricas ali como crédito, que deveriam... O output também vai ser ruim. Provavelmente o seu cenário para a reforma também está distorcido. Então, são coisas que, né, se você consertar o ESIS, né, vai te ajudar bastante ali. A vida fica mais fácil com a reforma. No 2B. No 2B, exatamente. Eu penso que seria um approach. Até se você não fizer nada. Deixa eu ter um diagnóstico aqui. Legal, eu tenho esse volume de crédito aqui. O que eu tenho que fazer para... até para seguir uma linha. Vou retificar, vou entrar com o MS e falar crédito temporâneo, esperar o resultado disso. Né? Mas enquanto isso, quanto isso vai refletir dentro do meu IBS e dentro da minha CBS. Né? Já usar isso também para fazer ali uma projeção que é importante. Né? Se isso não está consistente, né? Se só as informações não estão consistentes, construir cenário fica bem difícil. A gente tem feito a projeção para os 7 anos da transição, porque tem algumas questões pontuais. A tomada de crédito, por exemplo, né, na estrutura que está e já indo na linha do split payment, a gente tem um cenário de crédito mais ou menos por regime de caixa e o débito apurado mensalmente. Que é uma outra diferença importante, né? Porque ali, se você pegar só o SPED vai te dar uma visão de parcial. É parcial porque é feito pela regime de competência. Ela vai te dar uma... Exato. As duas bases estão no mesmo critério. Vou te dar para o regime de competência, né? E aí você tem que fazer esse exercício de falar, ok, por regime de competência... Porque lá na frente eles acabam, de alguma forma, se equalizando, né? Dependendo do nível do prazo de pagamento de recebimento dessa empresa. Sim. Mas lá na frente acaba se equalizando. Mas qual que é o gap, né? Inclusive tem um gap de caixa importante, gap de caixa importante, exato. Dependendo ali do que ela tem de prazo de pagamento de recebimento. Se a gente fosse fazer um corte no primeiro mês da virada de chave, fundamentalmente você vai ter um mês de crédito que você não vai ter. Você só vai ter o débito para fechar o mês. Exato. Né? A gente pode pensar em 1 mês e meio, porque o seu prazo de pagamento eventualmente é muito maior que isso, mas o seu fornecedor vai fechar o tributo e vai pagar. Sim. Ali na apuração, né? No final do segundo mês. Né? Então acaba acreditando isso na sua conta. Mas 1 mês e meio de crédito de uma vez de maneira abrupta, pergunta, quanto custa isso em termos de fluxo de caixa para a companhia? Assim, tomada de crédito na reforma, e aqui a gente não está discutindo crédito acumulado, todas essas discussões, né? De tomar crédito do passado, que a gente está num momento importante que a gente precisa, que eu brinquei, descer do muro. Mas tem uma questão estrutural, operacional da própria reforma que traz isso e vai impactar o caixa das empresas. Como condição. Mas isso criou bastante ansiedade, né? Como eu falei, o split payment a gente tem que mensurar, mas só 2027. E aí, notícia que saiu no Valor essa semana também, falando que é B2B, algumas empresas serão selecionadas, então também vai ser um período de teste. Então, como vai funcionar? Será que vai ser competência por um período? Né? Então, porque... Eu gosto do approach de fazer um período de teste, porque eu acho você concorda comigo que outras empresas vão ter que fazer por regime de competência, né? Para se acreditar, né? Exato. Você sabe que ontem, nessa discussão, a gente estava falando com um diretor de uma multinacional francesa e ele trouxe um ponto super interessante. Ele falou, Odair, mas se eu tomo crédito
apenas quando o meu fornecedor paga ou eu antecipo, faço o split, Sim. antecipo o tributo, a Receita Federal não está mais colocando dinheiro na mesa, porque hoje a Receita me dá crédito com base num papel. Porque Independente se o fornecedor se o pagou contribuinte ou não. anterior pagou ou não, Exato. exato. A partir da reforma, isso vai ser cash basis. Sim. Então a Receita Federal recebe e repassa para você, né? Acredita para você. Então a Receita Federal não tem mais desencaixe e não se fala mais em default. Tá certo? Para ela a arrecadação 100%. Garantida. O seu fornecedor, se ele não pagar na data, ele tem que pagar multa de mora? É mora do quê? A Receita Federal não deu crédito na outra ponta. Está suspenso o crédito. Por que o seu fornecedor vai ter que pagar multa? Multa de mora sobre nada. Sobre nada, exato. Sobre nada. Faz sentido. Olha só que interessante. É interessante quando a gente conversa com a área de negócio que justamente surge, né? Exato. Ele falou, mas eu vou ter que pagar juros? Meu tributo, meu CBS venceu no dia 20 do mês seguinte, 25 do mês seguinte. Não paguei. Eu tenho que pagar juros? A Receita Federal também não passou o crédito na outra ponta? Sim. Juros sobre o quê? A tendência é que tenha juros, sim, claro, né? Mas sobre o quê? É sobre zero. Sobre zero. Zero, porque a Receita Federal está lá em stand-by esperando ou o fornecedor pagar ou o cliente pagar. Mas aquilo não vai ficar na ad eterna, né? Supostamente... Mas é um raciocínio curioso. Mas aí supostamente o imposto seria devido como? Né? Supostamente não, né? De acordo com... Quando ocorrer a transação financeira. Quando ocorrer a transação, ou por apuração, né? Não vai ficar de eterno ali aberto. Né? Mas é curioso você pensar... Seria devido na apuração daquele mês que emitiu a nota fiscal. Ocorrer primeiro, né? Ou a liquidação financeira ou por apuração. Então, se na apuração ele não recolheu o tributo, já é devido a partir daquele momento, né? Vamos imaginar que hoje é assim. Dia 5, hoje né? o nosso sistema é assim, né? Deu apuração, deu vencimento, independente de qualquer coisa, multa de mora de 20% e taxa Selic em cima daquele tributo. Mas é curioso pensar que, ao passo que você muda o sistema para não competência e uma parte dele pelo regime de caixa, você olha para o sistema e fala, mas cobrar multa sobre nada. Você não ficou... Não tem o crédito, né? Mas é uma forma também de você, como né, o tomador do crédito, puxar o seu fornecedor a pagar o tributo. Aí tem toda uma discussão sobre compliance de fornecedores, né, que é uma coisa que já existe né, para alguns setores, para contratação de serviços, etc. E agora vai se tornar algo bem necessário para as empresas. É uma coisa que tem no ICMS, essa discussão né, do seu fornecedor, se ele... Que é o tributo pago, que a estrutura é diferente, né? Tributo pago na etapa anterior, no caso do ICMS, né? Então, o compliance do fornecedor acaba sendo importante. Tirar print ali do Sintegra. Eu não sou dessa época, cara, mas... para ver se o contribuinte estava ativo ou não, para ser elegível ao crédito que ele não pagou porque... É isso. Né? E aí, falando de ICMS, Rogério, a gente olha as regras que tem, e aí, de novo, para a parte do IBS, eu acho que tiveram uma maior preocupação em regulamentar, mas foi uma preocupação, na minha visão, pró-Estado, né? Porque quando você pega, por exemplo, uma empresa que acumula ICMS e você colocar como regra que esse ICMS será compensado no IBS em até 240 vezes, em parcelas mensais, consecutivas, etc., é uma preocupação muito grande, porque 240 meses são 20 anos numa coisa que eu tinha liquidez imediata. Nem sempre, né? Não, mas tem toda a burocracia. Sim, Tem toda a burocracia, eventualmente você tinha que monetizar isso no mercado, você sofria ali um deságio. Você discutir com empresas grandes, aí você vê que tem gente acumulando crédito 10 anos sem ter... Vamos sair do eixo São Paulo aqui, né? Não, até em São Paulo. Até em São Paulo. Se eu pegar, por exemplo, o ramo automobilístico... Eu penso de outra forma. Eu falo, agora pelo menos você tem uma perspectiva que vai receber. Né? Mas, mesmo que em 20 anos. Né? Eu sei, não é uma perspectiva agradável. Né? Eu falo o seguinte, e aí pode ser que eu seja um pouco mais cético em relação ao compliance do governo perante os contribuintes. Quando a gente fala, por exemplo, em ressarcimento, na legislação atual, existe um prazo de 12 meses. A Receita Federal cumpre. Se você entrar no site do TJ, quantos mandados de segurança com pedido de liminar tem,
com prazo vencido de 365 dias e forçando o secretário da Receita Federal a analisar aquele pedido de... É que se tornou uma prática comum, né? Exato. Aí o que era para ser um expediente ali excepcional, todos os contribuintes se valem disso e, lógico, a própria Receita Federal não tem braço ali para fazer frente a tanta fiscalização, né? E aí eu olho o prazo e tem um outro ponto, né, que é o pedido de homologação prévio, informação ao comitê gestor, para então você poder compensar isso com o IBS ou transferir isso para um... Traduzindo aqui, ter o ECREDAC pronto, validado. Né, Mas é o ECREDAC não mais para aqueles casos pontuais, é o ECREDAC para tudo, inclusive para o seu saldo acumulado em 31 de dezembro de 2032. Né? Quando eu olho essa situação, não sei, me dá a impressão que 20 anos é uma coisa assim, nonsense. A gente soma ao fato de que a previsão, a princípio, de atualização desse crédito é uma taxa de inflação, mas se eu atrasar eu tenho que pagar a taxa Selic. Muda a moeda, né? Muda a moeda. E aí você causa uma erosão do poder aquisitivo daquele crédito. Do valor econômico, é verdade. Exato. Então, eventualmente, a empresa começa a ter que discutir com a auditoria, por exemplo, um valor presente, um impairment sobre o crédito. Eu acredito que a maioria das empresas já estão com impairment em cima disso, né? Já tem um impairment, né? Se você tem um custo financeiro e você As tem uma auditadas não tem como escapar, Mas olha, você vai fazer um write-off, uma baixa de um número hoje no balanço por conta de um desequilíbrio de direitos. Sim. O governo te cobra a Selic, mas quando ele te deve, ele paga a IPCA. Sim. Não faz sentido. Né? Não faz sentido. Mas enfim. Mas o contribuinte é refém nessa situação, né? Não há muito o que fazer. O mecanismo que ele tem, como você mencionou, entra com o MS para tentar provocar ali a própria Receita ou o Estado a liberar o crédito. Se não acontece... Mas o ponto, eu fui e não voltei nele, mas o ponto que eu falei do sou cético é justamente a imposição não, o estabelecimento de regras de homologação claras para homologação. E aí, às vezes, eu fico um pouco confuso, porque a gente fala de regras de homologação com prazo X, mas eu já tenho essa situação hoje no Brasil e o governo não segue. E não tem penalidade para o governo. Pior que isso. Né? E aí, depois, a gente fala de uma homologação tácita de 5 anos. Então, o crédito do ICMS ali de 2033 vai para 2038. A partir de 2038, eu posso começar. Então, me parece que em algum momento, alguém pode estar pensando o seguinte, eu vou ter 5 anos para homologar e depois da homologação, se eu não homologar no meio do caminho, considera ao final dos 5 anos uma homologação tácita e a partir daí você pode compensar com 240 parcelas. Cara, virou 25 anos. E com 5 anos travado ali no começo. Sim. Então, mais uma vez, essa discussão sobre créditos, ela, de novo, para o ICMS tem mais regras na legislação, com base no que a gente tem na mesa hoje, mas me parece ser algo mais pró-Estado do que contribuinte. Mas é o fato de terem deixado chegar no nível que chegou. Né? Você pega empresas aí que tem acúmulo de crédito... Que o passivo governamental é muito alto nesse tema. Não tem como o governo fazer frente a isso. São vários governos que passaram por isso, não se solucionou. Não vai ser um orçamento de 4 anos que vai resolver. E não vão querer passar isso para o futuro governo lá de 2032 para resolver. Então, deixou chegar nesse nível, é o que tem... Eu não entendo se... Assim, é uma preocupação muito grande mesmo. As empresas, o que puderem fazer agora para se reestruturar, não só tentar, de alguma forma, operacionalmente, começar a gerar débitos. Eu acho que esse é o ponto, na mesma linha do PIS e COFINS, né? Como entender esse movimento, se planejar e trabalhar para monetizar isso, seja buscando uma outra novas operações, novas operações, é isso. Só tem que fazer isso. O grande problema que multinacionais passam é que, ao criar novas operações que às vezes não está muito alinhada com o core business, então é uma complicação muito grande, né? Mas outras que eu vejo, por exemplo, que tem uma maior flexibilidade, por exemplo, eu vi muitas empresas criarem empresas de transporte para acelerar ali o consumo de CMS. Sim. E já nem se valem mais de ECREDAC ou qualquer nenhuma outra forma, né? Simplesmente mudou ali a forma como
trata a logística e usou isso como uma forma de compensar mais. Se não for dessa forma, vai ter que realmente chegar no final de 32 e conviver com isso. Eu acho que no ICMS... Porque o passivo é muito grande. Nenhum estado, se você pegar Rio de Janeiro, Minas Gerais, nenhum estado consegue fazer frente ao volume ao passivo que foi num criado. Curto período. Que foram criados mais de 20 anos. É isso. Né? Mais de 20 anos. Verdade. Tem gente pensando na perspectiva, vai compensar em 20 anos. Na minha visão, pelo menos é uma expectativa, né? Isso. E eu acho que para mudar essa história, é criar alguma operação onerosa. Mudar a estrutura do negócio. Mudar a estrutura, rebalancear ali o que você tem de operação com a penalidade até de você ter mesmo um custo maior logístico. Então, vis-à-vis o custo logístico versus o que eu vou recuperar. A monetização do crédito. Porque às vezes você vai transferir um crédito para um terceiro, você está disposto a pagar 10%. Às vezes, numa movimentação logística, não, vou ter 5%. Não quero pagar porque vai impactar direto o business, né? E a monetização acaba entrando em uma outra linha geográfica ali da contabilidade. Com 20 de deságio. Com 20 de deságio. Não faz sentido. Talvez trazer todo mundo para dentro e falar como a gente consegue equalizar essa discussão, né? Carregar menos o custo dentro do business, como uma iniciativa puramente de recuperar o tributo, né? Eu acho que esse é um excelente ponto. Você pensar em trazer novos negócios onerosos do ponto de vista tributário para monetizar e fruir os saldos acumulados de crédito. Claro. Né? Especialmente do ICMS, que, pelo menos assim, na minha visão, é um caso bastante crítico. Entendi o seu ponto no sentido de ter uma programação, mas, ao mesmo tempo, eu fico preocupado em relação ao prazo de 20 anos, que me parece uma vida toda. É bastante, né? É o prazo que a gente está discutindo o PIS/COFINS, né? 2022. Exato. Só lembrar de quando ele foi criado lá, né? Como não cumulativo. Aquelas empresas que têm créditos de ICMS, seja sujeitos à portaria CAT, à ECREDAC, etc. Cada estado tem a sua realidade. Mas precisa se movimentar rapidamente para forçar o pedido, forçar a homologação e, naturalmente, a monetização disso, porque se a gente deixar virar para 2033, está sujeito ao prazo de 20 anos. Então, acho que a gente está... Acho não, tenho certeza, a gente está numa corrida contra o tempo nesse sentido. Então, a gente já vê no mercado uma movimentação muito grande de empresas já se preocupando em colocar os pedidos para entrar na fila de uma aprovação, para não deixar isso virar a chave para 2033. Para ter, pelo menos, o direito de, quando ocorrer ali a homologação tácita, poder compensar, né? Porque Exato. Você ainda pode morrer com esse crédito. Transferir, né? Ou você pode morrer com esse crédito... Para 20 anos. Não, você pode morrer em 2032 sem homologação e realmente ser um write-off permanente, né? Isso olhando ainda com meio copo cheio, né? Porque, de novo, a gente ainda não sabe, tem coisas que não foram regulamentadas, a gente não sabe no detalhe como vai funcionar isso. E pensando que o governo vai respeitar os prazos. Eu não tenho dúvida que vai ter alguma restrição. Vai ter restrição, porque o backlog é muito grande. Deixaram chegar num nível insustentável. Então, difícil de administrar. Se eu tivesse que passar alguma recomendação para a empresa, seria repensar mesmo ali o que pode fazer em termos de negócio para gerar operações devedoras, mesmo que tenha um pênalti ali. E tentar zerar esse crédito. Tentar zerar. Eu já trabalhei em algumas mudanças simples de faturamento. Deixou de faturar por um lugar para faturar por outro, que trouxe uma aceleração ali no consumo do ICMS em um determinado estado, e isso ajudou bastante. Quando você pensa num prazo mais alongado, né? Tudo contribui, né? Você pode fazer isso, né? Ajustes internos de negócio, ajuste logístico, mas também proativamente entrar com os pedidos, né? de ressarcimento, né? De compensação desses impostos, né? Muito bom. Bom, então temos aí um plano, né? A gente tem um cenário de... falando de créditos tributários, estamos numa janela importante da gente repensar modelo, fazer pedidos, descer do muro no sentido de... Mandatório fazer agora. Exato. O momento é muito importante. Bacana. Algum recado do seu lado? Eu acho que todas essas discussões valorizam muito, muito mesmo os profissionais da área tributária, primeiramente os profissionais de empresas, né? Sim. Que passam por um momento em que tem que selecionar ali quais são as brigas, porque são muitas as brigas. Né? A gente começou falando da própria necessidade de sistema do SAP, mudanças para emissão de nota fiscal por compliance.
e chegando a esse nível de reestruturação de operações. Pura estratégia. Pura estratégia para recuperar tributos que, se não derem um tratamento correto até o final da reforma, vão se perder. Vai ser né, uma baixa permanente ali daquele tributo. Então, cada vez mais valorizar os profissionais que estão em empresas que têm, né, esse viés muito voltado para o business, né? Isso é um recado também para CFOs, né, e diretores, terem profissionais qualificados buscando essas informações, colocando em prática na empresa de forma prática, de forma clara, entendendo como funciona de verdade cada business, para que ele seja cada vez mais estratégico, né? E do outro lado também ter assessores jurídicos aí muito, né, com reputação, com atuação de mercado, voltados à área de negócio, que conseguem entender muito bem seus clientes, conseguem entender muitas necessidades, antecipando ali não só um viés de buscar mais crédito, como a gente está falando aqui, mas também de recomendar mudanças estruturais, buscar ali parcerias talvez com outras empresas. Trazer novas ideias. Novas ideias, porque essa combinação de fatores com essa colaboração ela é essencial para esse momento de transição. Compartilhar quais são as boas práticas que estão sendo feitas em outras empresas, que têm gerado resultado e que ajudam as empresas a chegar num nível muito mais sustentável no final dessa reforma, né? Muito bom. Eu acho que definitivamente é um momento de ouro para os profissionais da área tributária. Eu acho que os holofotes estão virados para os profissionais, então aproveitem e sejam protagonistas, né? Protagonistas da história. Perfeito. E aproveitem o momento para se tornar parceiro do negócio e se posicionar como estratégico dentro da companhia. Perfeito. Eu acho que é uma baita oportunidade. Muito bom. Então, Rogério, obrigado por participar. Acho que é um prazer enorme receber você aqui. Mais um episódio do CLA Talks, né? De mercado para mercado. A gente tem muito essa inclinação de falar com as empresas, de trazer pessoas super experientes, pessoas que consigam agregar numa conversa. Então, muito bom, muito obrigado pela participação e espero que você participe dos próximos eventos que a gente vai promover. Muito obrigado, Dair, pelo convite. Obrigado, CLA, pela iniciativa. Acho que é fantástico ter esse espaço aqui para a gente debater, né? Trazer provocações, alguma coisa que sai um pouco ali do dia a dia que a gente ouve em outros canais. Acho que é importante ter essa provocação, sair um pouco ali fora, né, do script, como nós fizemos aqui, né? E realmente fico disponível aí para as próximas iniciativas. É um prazer estar contigo, ainda mais muito bom. Essa amizade que a gente tem aqui de 15 anos, 20 anos, 20 não poderia ser diferente, né? Exato. Muito bom, muito bom. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.